Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Continuando aí, né, na frente 2, aí no módulo 39, na página 259, nós vamos falar das últimas funções oxigenadas orgânicas, né? Que eu vou ter a presença do oxigênio na cadeia de elementos da cadeia carbônica, tá? Então, esse módulo aí vai falar das últimas que a gente estuda no ensino médio. Então, vamos lá. Os ácidos, os sais de ácidos carboxílicos ou sais orgânicos. Então, nós temos os sais inorgânicos. Lembra lá que eu tenho o metal junto com o ametal, que esse ametal pode ter oxigênio ou não. No caso dos sais orgânicos, eu vou ter o metal ligado ao... eu vou ter o metal ligado ao oxigênio do ácido carboxílico. Por que fala que ele é derivado do ácido carboxílico? Lembra lá que os sais, né, inorgânicos, para eu obtê-los, eu tenho que ter a reação de um ácido mais uma base formando sal mais água? Aqui também, química orgânica não é diferente. Eu vou ter o ácido. Quem que é o nosso ácido orgânico? O ácido carboxílico, lá, o C-OH. Reagindo com uma base inorgânica, quem que eu vou ter? Eu vou ter a formação do sal orgânico mais água. Porque sal orgânico eu vou ter o metal ligado ao oxigênio que está ligado a essa cadeinha carbônica, tá certo? Como que é a nomenclatura desse sal? Então, lembra lá, quando a gente tem os sais inorgânicos com oxigênio, tem o sulfato, o sulfito, né? O ato e o ito, o ato para maior NOx, o ito para menor NOx. Aqui também nós temos, só que aqui nós temos só a terminação ato, bem mais, né, fácil em comparação com os sais inorgânicos. Eu tinha que determinar NOx para ver se era per-ato, né, ato, ito ou hipoito, tá? Aqui é só terminação ato. Então vamos lá, ó, como que eu faço? O número de carbonos que está na cadeia, então aqui nesse caso aqui, ó, etan, cadeia, só ligação simples entre os carbonos, etanoato, porque é um sal, e o nome do metal, sódio. Etanoato de cálcio, etanoato de magnésio, tá? Lembra-se, né, vocês estão lembrando lá dos ácidos carboxílicos que eu falei que vocês têm que guardar duas nomenclaturas usuais, são as mais cobradas, que é o form, né? Quando eu tenho formado por um carbono só, lembra da formiga, que é o ácido fórmico, como ele é pequenininho, um carboninho só. E o acético, né, do vinagre, quando eu tenho dois carbonos. Então aqui eu tenho dois carbonos, a nomenclatura usual, acetato, ato de sal, de sódio, certo? A aplicação dos sais de ácido carboxílico são muito usados na fabricação dos sabões. Então no sabão eu tenho aquele sabão detergente, eu tenho o quê? Um sal orgânico ali, tá? Eu tenho um sal orgânico lá. Aí só pra gente lembrar que eu não falei lá nos ácidos carboxílicos, mas eu venho aqui falando e eu quero que vocês acrescentem sobre os ácidos graxos no resumo aí de vocês. Eu quero que vocês acrescentem mesmo até numa folha, num caderno, falando sobre os ácidos graxos, tá? O que são ácidos graxos? Os ácidos são ácidos carboxílicos cuja cadeia carbônica tem muito carbono. A cadeia de hidrocarbonetos, né, aquela cadeia que vem antes da carboxila, ela é formada por 10 ou mais carbonos, tá? Então nós temos aqui, ó, o ácido dodecanoico, que é um ácido graxo, porque lá eu tenho 11 carbonos antes de chegar na carboxila. O hexadecanoico, lá 15, esse aqui que é 17, tá? Então, eu tenho que lembrar, os ácidos graxos, eu quero que vocês guardem isso. São ácidos carboxílicos cuja cadeia orgânica é formada por 10 ou mais carbonos. Nessa cadeia, a gente pode considerar um ácido graxo saturado e um ácido graxo insaturado. Esses ácidos graxos, porque eles têm essa cadeia carbônica muito grande, então eles são normalmente óleos. Normalmente não se misturam, a água não consegue solubilizá-los, justamente por causa dessa cadeia grande apolar aqui, tá? Porque a polaridade tem só no início, não onde tem a carboxila. O restante de carbono, hidrogênio são moléculas, né, apolares, então não vai se dissolver na água. Então, um ácido graxo é a formação das gorduras, dos óleos, tá? Então, são tudo formado por esses
desses ácidos aí, tá certo? Aí vamos lá, né? Outro composto que é oxigenado e é também derivado do ácido carboxílico são os ésteres, tá? Então, o que acontece com o éster? Então, tem uma reação do ácido carboxílico, depois nós vamos aprender a reação de esterificação, tá? Em que o ácido carboxílico reage com outro composto de função organo-oxigenada diferente, no caso com o álcool, e vai formar quem? O éster. Tá vendo que eu tenho aqui ó, a carboxilo, ó, C dupla O. O ácido carboxílico, ele não é ácido porque ele perde hidrogênio? Ele perde hidrogênio e, no caso, vai encaixar outra cadeia orgânica aqui. Então, esse é o éster, tá vendo? Eu tenho esse grupo aqui que a gente chama de grupo carboxilato, tá? Carboxilato, porque tinha carboxila, né? E perdeu o hidrogênio e formou. Dá para formar um sal-ato ou o éster que entra numa cadeia inorgânica. Como que é a nomenclatura, né? Nomenclatura do éster, do mesmo jeito. Número de carbono que vem antes do carboxilato, tá? Então aqui, ó, igual aqui, ó, tenho 2. Então, etan, a ligação, oato, né? Etanoato mais a carbono, né? O número de carbono que continua após o oxigênio do carboxilato. Então, etanoato de metila, tá? Esse aqui, ó, nós temos, ó, 2 carbonos. Etanoato de 2 carbonos depois do oxigênio, de etila, certo? Uso dos ésteres. Os ésteres são muito, né, eles são encontrados nas essências, nos odores. Então, aquele cheirinho das frutas, a gente chama que são os óleos essenciais, tá? São formados de ésteres. Então, eles são bem aromáticos, embora não tenham o anel aromático benzeno, mas os ésteres são óleos leves que dá aquele perfume das frutas, e esses óleos que a indústria extrai das frutas, das flores, para, né, introduzir nos seus produtos, seja produto de alimentício, seja produtos cosméticos, certo? Então, são essas que a gente chama de essências, são formadas a partir de quem? Dos ésteres. As substâncias que formam as essências são ésteres, tá certo? Éter, né? Então o éter já tem a presença do oxigênio, tá? Só que depois nós vamos ver qual função que faz, que forma o éter. Vocês vão ver que é uma função de desidratação do álcool, mas não se preocupe com isso agora. Preocupe só em identificar o éter e saber escrever a sua nomenclatura. Então o éter, eu falo que é um heteroátomo, o heteroátomo, que é o oxigênio, entre a cadeia carbônica, tá? Então o grupo do funcional dos éteres é o oxigênio no meio da cadeia carbônica, tá? Então vamos lá, ó, o éter, tá vendo? Como que vai ficar o nome dos éteres? Então, grupo menor, grupo maior. Então vamos lá, ó, olhei a cadeia carbônica, o grupo menor é o metil aqui. Então, metano, etano, né, ó. Aqui, qual que é o menor? Aqui, ó. Aqui tinha então CH3, depois só CH2, tá errado aqui, é CH3, ó. Benzeno, metoxetano, tá? Aqui, ó, etano. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, buteno, tá vendo? Não preciso, nesse caso, de colocar um número, tá? Porque aqui ia dar no 2 mesmo, ou no 1 lá também dava, mas nesse caso não tem necessidade de colocar o número de onde está a dupla. Mas eu só vou pegar o radical menor, oxigênio, mais radical maior. Às vezes o radical menor pode estar à direita, então não é que eu vou seguir igual os ésteres. Eu sigo que vem antes do carboxilado, que vem depois. Não, eu vou analisar onde está o menor, onde está o maior. Então vai ser o nome do menor, mais o nome do oxigênio, mais o nome do maior. Como que é a nomenclatura usual? Muito usado também aqui. A nomenclatura usual, eu vou colocar o éter e vou contar o que está do lado do oxigênio como
ligações como radicais. Então, metil, etil, então, olha lá. Éter metil etílico. Então, metil etílico. Éter metil butílico, tá? Butenílico, no caso, né? Éter metil benzílico. Éter metil etílico, tá? Então, só a gente... Éter, se eu tiver 2 metis, éter dimetílico. E se eu tiver 2 etis, igual tem aí na apostila de vocês, éter dietílico, certo? Vamos lá, aplicações dos éteres são muito usadas, olha lá, na extração de óleos, a gente usa o éter, né? Gorduras, na extração de essência, em perfumes, tá? São usados também como anestésico, né? Nós temos o éter dietílico e ele, né, serve como, né, um anestésico, tá certo? Tá? E são os de cadeias menores são solúveis em água, tá? As fórmulas em bastão, então tem aqui, ó, o ácido, né, ó, carboxílico insaturado, tá lá. Então sempre eu vou ter no final, sempre nas extremidades, pode ser aqui, ou no início, ou no fim lá, a C-O. Aqui o éter eu tenho apenas o oxigênio e os carbonos do lado. Aqui o ésteres, né, ó, tem um éster aqui em 3 ésteres. Esse aqui é o famoso triglicérides, tá? Depois a gente vai falar sobre esse aqui, esse triglicérides. Então, o triglicérides é aquela gordura que a gente, né, acha lá no exame de sangue para determinar a gordura do nosso corpo. É esse formatinho aqui, ó. São 3 ésteres unidos, ó, pelos seus oxigênios, tá? O sal, olha lá, ó, CONA, tá vendo? Eu tenho uma cadeia grande, ó, o sal de ácido carboxílico, tá? Um sal que eu tenho o CONA, o carboxilato, a ligação iônica aqui, tá? Coloque aí pra mim, fazendo um favor, na apostila de vocês, ó, né? A ligação do metal com o oxigênio é uma ligação iônica. Então, a gente fala que é um composto iônico, né? Porque é que a água consegue se ligar a esse composto? Pela interação íon-dipolar, a água se liga aqui, ó, tá? E a sujeira gordurosa vai se ligar a quem? A parte apolar aqui do sal, né? Do sabão orgânico, né? Do sabão biodegradável e orgânico aqui, tá? Então, analisar bem essa cadeia aí de sabão. Parte inorgânica, tá? Coloquem pra mim, né? Coloquem pra mim, ó, onde tem carbono e hidrogênio, que essa cadeia é enorme aqui. Parte apolar e aqui é a parte polar. Por isso que o sal, a gente fala que é uma substância anfipática, né? Ou anfifílica, tá? Ou anfótera. O que é isso? Ela tem uma parte que ela vai gostar das moléculas apolares e tem a parte, né, lá do finalzinho, onde que eu tenho a ligação iônica entre o metal e o ametal, no carboxilato, formando o sal, que vai gostar da parte polar, por isso que é onde se liga a água, tá? Molécula importantíssima, cobrada, a gente tem que entender essa relação dessa solubilização tanto em óleo como em água. Então eu quero que vocês trabalhem bem, coloquem para mim bastante observações aqui na parte polar, na parte apolar, as interações que formam com a água e com óleo, onde forma interação com a água, onde forma interação com o óleo, e coloquem para mim que é uma molécula anfótera, tá? Ou anfifílica. Reage com as duas moléculas, tanto as apolares como as polares, tá? E para finalizar, né, esse módulo, nós vamos falar de uma substância que não tem o oxigênio, que até aí nós finalizamos agora com os éteres, tá? Nós vamos falar dos aletos orgânicos. Aletos vem da onde? Dos halogênios, derivados halogenados. O que eu vou ter na cadeia carbônica? A presença de um daqueles metais, um daqueles ametais do grupo 17. Cloro, flúor, bromo, iodo, tá? Ligado à cadeia carbônica, tá? Então, como que vai ser a nomenclatura? Então, a cadeia principal é aquela que tem o carbono ligado ao halogênio. Eu vou ter que, a regra do menor número, para o carbono ligado ao halogênio, eu numero onde ele está, tá? E depois eu coloco a nomenclatura, sempre começando pelo 2-cloro, tá? 2-metil-butano, tá? A primeira palavra aí, a primeira nomenclatura vem do
vem primeiro o nome do ametal, depois que vem a ramificação e depois a cadeia principal, tá? Então, aí eu tenho que pôr o nome do ametal, a numeração, lembrando da regra dos menores números em função daquele ametal, e depois eu coloco ramificação e depois ligação, né? Olha lá, ó. Ligação e a cadeia carbônica lá. Nome do halogênio, prefixo, infixo, terminação ou, porque aquela cadeia, né, que está ligado o halogênio vai ser um hidrocarboneto, certo? A usual, aí eu posso colocar, eu coloco brometo, cloreto, iodeto e a cadeia que tá ali. Tipo aqui, ó, brometo de metila, cloreto de propila, cloreto de isobutila, tá? As aplicações dos halogênios. Então, nós temos aqui, tá? Nós temos o CCl4, que é aquela molécula polar, aquele solvente apolar, tá? Muito usado como solvente para dissolver gorduras, né? Moléculas apolares em geral. Óleos, tá? Então, nós usamos, é muito usado na indústria e também para fazer asepsia, né? Em determinados locais da saúde, tá? Hospitalares, viu? Clorofórmio também é um líquido incolor, volátil, usado como anestésico, clorofórmio, tá? E também como solvente, então também pode ser usado na parte da área da saúde, especialmente no ambiente hospitalar, como anestésico, mas também pode ser usado como solvente. E o famoso CFC, são clorofluorcarbonos. Lembra que a gente fala lá no primeiro ano que a substância que foi grande responsável pelo buraco na camada de ozônio, desfez um pedaço da camada de ozônio ali, foi justamente esses gases aqui, os clorofluorcarbonetos, que são gases derivados halogenados. Eu tenho flúor ligado a eu tenho flúor cloro ligado a um composto orgânico, tá? Esses gases, né, ela foi descoberta, foi sintetizada na década de 30, eram gases propelentes. O que é isso, propelentes? São gases que se você, né, ao a gente